Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de criptografia. Dessa vez nós vamos tratar sobre o assunto chamado esteganografia. Começamos por definir exatamente o que é esteganografia. Consiste numa arte, numa forma de você esconder mensagens dentro de imagens. Então, usando códigos, usando diversas técnicas, nós conseguimos dentro de uma imagem colocar uma mensagem qualquer que é decifrada pela pessoa. Não confundam com mensagens subliminares, porque a ideia não é essa, a mensagem realmente é escondida. Em 1499, Johannes Trithemius ele fez um compilado e criou um livro, escreveu um livro a respeito da esteganografia, de várias e várias técnicas que existiam, que permitiu esconder mensagens dentro de textos de livros, dentro de imagens, dentro de outras formas, que são meios, inclusive se usava esconder mensagens dentro de roupas, da forma que a roupa era costurada, da forma que a roupa era tricotada, se conseguia colocar mensagens dentro delas. Os meus algoritmos trabalhavam com a segurança por obscuridade, então você só conseguia, bastava que você conhecesse o algoritmo para conseguir ler a mensagem. Então bastava conhecer esse algoritmo, então se usava bastante aquela coisa de sociedades secretas ou o segredo passando de um lado para outro. Agora os algoritmos modernos não, eles já usam criptografia, eles utilizam uma forma diferente de esconder. Você tem que saber, não basta saber o algoritmo, você pode até conhecer o algoritmo, você tem que saber o segredo mesmo, alguma forma de passar essa informação através de um segredo. Esse aqui é um exemplo tirado de um áudio, onde se coloca uma mensagem, se joga uma imagem através das ondas, você consegue colocar uma imagem ali dentro, tirada desse áudio. Então, para a gente começar a entender, vamos pegar um dos primeiros exemplos de esteganografia com o código chamado Código de Bacon. Francis Bacon foi um grande pensador, um dos pais da ciência moderna, junto com Galileu, e ele criou uma forma de criptografia, de esteganografia, usando o chamado Código de Bacon. Então ele vai substituir por zeros e uns. Então imaginem que nós temos aqui o nosso alfabeto, ele se baseia nisso aqui. Para passar a letra A eu vou escrever palavras onde o 1 vai ser uma letra maiúscula e o 0 vai ser uma letra minúscula. Então eu, para representar a letra A, eu usaria 4 letras minúsculas e uma maiúscula. Um exemplo aqui nessa palavra gosta. Eu escrevi a palavra e deixei a última letra em maiúscula para representar o número 1. E assim por diante, na letra B seriam as últimas e assim por diante. Então, por exemplo, na palavra besta que está aqui, eu estou representando a letra C, porque tem as duas últimas letras maiúsculas. Então, na forma de escrever esse texto, na forma de jogar esse texto aqui, eu conseguiria passar, parece uma linguagem emo, mas eu estou passando, escrevendo a palavra dica, usando essas quatro palavras, e os significados usando esse meu dicionário aqui de código de Bacon. Então ele trabalhava com binários e esse código funcionava razoavelmente bem para quem não conhecia o algoritmo. Conhecia o algoritmo, você conseguiria ler o texto facilmente. O código de Bacon foi interessante porque ele conseguiu inserir códigos e algumas mensagens dentro da Bíblia, da versão King James Version, a versão da Bíblia de 1611, que é uma Bíblia ortodoxa, uma Bíblia que muitas das vertentes cristãs consideram como a Bíblia autêntica, a que melhor traduziu, melhor refletiu a palavra. Então ele deu uma uniformidade, e ele também trabalhou na chamada versão de Shakespeare, de 1623, onde ele conseguiu dar uma uniformidade. Então ele foi uma das pessoas mais importantes da Inglaterra, porque ele juntou duas das maiores fontes culturais inglesas, a versão King James da Bíblia e a obra de Shakespeare, chamado First Folio, de 1623. E ele acabou inserindo vários e vários códigos dentro desses dois livros. Aqui, para a gente começar a compreender hoje como é que se usa a esteganografia no mundo, isso é história, mas como é que se usa hoje a esteganografia? Então a gente vai voltar aqui, vai dar uma olhada nas tabelas, eu vou deixar essa como referência para vocês, caso precisem voltar. Então nós temos a representação dos números decimais, os hexadecimais,
com as letras, e no mundo binário como é que ele fica representado. A gente vai usar mais ou menos a ideia do Francis Bacon para fazer alguns códigos. Aqui, para trazer o nosso sistema de cores, né, dentro de uma imagem, quando a gente está falando de imagem, agora a gente está falando de imagem digital, a gente tem o sistema RGB, com o red, o green e o blue sendo representadas dentro de uma variável de 8 bits. Então, se eu quero desenhar uma cor qualquer aqui dentro, né, eu vou usar essas três variáveis, todas elas têm 8 bits, e usando a ideia mais ou menos a ideia do Bacon, eu consigo representar coisas aqui dentro, né? Então zeros e uns aqui, zeros e uns aqui, eu consigo representar dados, né, dentro dessas cores. Cada segmento das cores RGB tem 8 bits, então para a gente representar uma cor, né, nós usamos um conjunto de 8 bits para representar o vermelho, um outro para representar o verde e finalmente para representar o azul. E aí esse número ele acaba sendo convertido, né? Quando a gente usando HTML, ele acaba sendo convertido em hexadecimal, e nós temos essas várias cores hexadecimais. Na verdade, se a gente transformar isso em decimal, voltar lá atrás e transformar isso em decimal, ele é um número gigantesco. E esse número é interessante porque se a gente mudar um único bit, a gente pega esse último bit aqui, ó, e muda ele para 0, essa cor aqui, a 2.907.167, ela vai se transformar em 2.907.166, não dá diferença nenhuma para o olho. O olho humano não vê a menor diferença entre uma cor e outra. Só que para o computador são números diferentes. O fato de ter um bit alterado, para o computador passa a ser um valor totalmente diferente. Então é aí que se esconde a forma de mensagens. Então é aí que a gente consegue esconder as mensagens usando esse último bit, que é o menos significativo, que não vai dar diferença, né? Ele dá uma diferença para o computador, mas para o olho humano ele não dá a menor diferença. A gente vai ver um outro exemplo aqui. Onde a alteração de um único bit, ele dá uma cor que nós simplesmente não vamos notar a diferença. Então a gente está fazendo aqui alterações, né, de bits, né? Alteramos o último bit, né, para a mesma cor em todos os casos, e a figura vai aparecer, quando a gente olhar a figura vai ser a mesma cor, o olho não vai notar a diferença. Tá? Então aqui a gente consegue escrever, passar mensagem. Então notem, o 01 aqui que o Bacon utilizava, eu consigo utilizar isso. Agora eu vou ter que ter uma tabela, né? Do mesmo jeito que eu criei uma tabelinha para vocês representar a letra A, B, C, eu vou usar uma tabela. E aí no nosso caso, o que a gente precisa? De uma tabela que faça a conversão, né, entre esses dados, exatamente como aquela tabelinha que eu mostrei inicialmente para vocês, de converter, mostrando o que é a letra A, o que é a letra B. Então como é que isso é feito? Através da tabela ASCII. Então aqui, essa sequência 01, 00, 0001 é uma letrinha que eu tenho na tabela ASCII. Essa aqui, ó, 01, 00, 001. Então eu representei através daqueles 8 bits, que para o olho humano é a mesma cor, não vai fazer a menor diferença, mas para o computador eu fiz essa sequência, essa representação aqui, 01, 00, 00001. Então eu representei a letrinha A, eu consigo, lendo aqueles 8 bits, o último bit de cada um, eu consigo representar a letra A. Então eu escondi um texto dentro de uma imagem, dentro dos bits de uma imagem, usando essa técnica. Ela é muito simples de trabalhar e consegue colocar grandes textos, né, dentro de uma imagem. A imagem, quanto maior for a imagem, mais ele consegue colocar textos. Obviamente tem um problema. Algumas imagens JPG, o JPG ele comprime, ele faz uma compressão, uma compactação, então às vezes o texto se perde, mas no formato PNG, no formato BMP, né, ele consegue passar essa imagem tranquilamente. Então geralmente vocês vão usar imagens no formato PNG, então aí ele consegue realmente fazer uma representação correta. Esse aqui é um exemplo. São a mesma figura,
Então, para o olho humano não tem a menor diferença, mas dentro dessa figura do lado direito está escondido, usando o algoritmo que a gente viu, usando a frase Chaves é melhor que Vingadores. Então, aí eu consegui colocar essa mensagem, esconder, e aí quando alguém passa e alguém coloca dentro do algoritmo de criptografia, coloca dentro de um programa que vai fazer essa leitura, ele consegue ver a imagem, né, consegue ver o texto, desculpe, sem menores problemas. E aí, onde é que se usa, né, esse algoritmo que a gente viu? O primeiro deles, uma forma muito bacana de se utilizar, é usando a chamada marca d'água digital. Existem duas formas de fazer marca d'água. Uma delas é aparecendo, colocando o nome, né, da empresa ali embaixo, né, ou do fotógrafo, ou do artista, e a outra é escondendo, usando a esteganografia escondendo. Então, imagine que vocês têm um site e tem os direitos autorais da pessoa, a pessoa quer que esses direitos sejam preservados, a foto dele não seja roubada e colocada em outro lugar, e para conseguir provar que a foto é dele, foi tirada por ele e é uma obra dele, se usa a esteganografia, se coloca um texto escondido dentro da própria imagem, não vai alterar a qualidade da imagem, e isso vai fazer com que no tribunal seja uma prova válida de que aquela ali é a imagem, né? Se duas pessoas estiverem disputando, essa imagem pertence à pessoa, porque ela vai ter essa prova de que pertence a ela, né? Com datas, né? Um computador ele guarda a data que foi criada a imagem e guarda também essas informações. Então é possível, né, mostrar isso de quem é corretamente o arquivo. Tem um caso também famoso, que é o caso do Abadia. E o Abadia colocava diversas mensagens para os cúmplices dele dentro de fotos da Hello Kitty que eram distribuídas pela neta dele. A neta dele colocava fotos de Hello Kitty nas redes sociais e ninguém desconfiava que ali estavam mensagens para os traficantes que ajudavam o Abadia. E também hoje em dia se usa bastante troca de mensagem em fóruns. Existem fóruns, por exemplo, que é cheio de fotos fofinhas, fotos de gatinhos, fotos de pets, e na verdade o que está ocorrendo ali no fórum são trocas de mensagens entre assassinos de aluguel, traficantes, mafiosos, pessoas que clonam e vendem cartões, e esses fóruns, por exemplo, principalmente na Deep Web, são comuns, e são fóruns que, se olhar, são super fofinhos, né? Só vem fotos fofinhas, mas estão sendo trocadas mensagens ali usando a esteganografia. Então, para a gente ver na prática aqui esse algoritmo, né, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma figura. E notem, sempre é interessante vocês terem a figura no formato PNG. O JPG geralmente vai dar problema, e algumas PNG também dão problema. Se der problema, não der certo nesse código aqui, por conta do formato da figura. Então o legal seria escolher outra figura e procurar até encontrar uma. Eu vou deixar uma figura já, por exemplo, já que foi testada, que vai funcionar. Então, o que eu faço? Essa figura aqui que eu achei na internet do Lula Molusco, eu simplesmente salvo essa imagem. Já estava salvo, mas eu estou salvando de novo, tá? E aí eu venho num programinha, num script online que vai fazer essa esteganografia para mim de forma simplificada, sem senha, sem nada. É só o código que está dentro da figura. Qualquer pessoa que pegar a imagem vai conseguir abrir. Então, eu vou lá e procuro a imagem. E aí eu coloco um texto qualquer. Vamos colocar aqui. Espero que vocês concordem. Codifico, ele faz a representação binária, aqueles zeros e uns, exatamente com o código de Bacon. E aqui eu vou simplesmente salvar essa imagem aqui. Então salvei a imagem. E fiz a minha parte do codificar. Então aquela imagem com molusco, ele está salvo já com o código nele. E aí, caso eu queira, quando eu recebo a imagem, eu tenho que vir aqui no decode, né, para decodificar, para ler o que a mensagem está escrito. Vem aqui em procurar, coloco a figura,
Ele vai ler a figura aqui de entrada e eu mando fazer o decode. E aí ele aparece a mensagem aqui escondida, né, dentro da figura. São duas figuras completamente diferentes. A gente vai ver depois que dá para se usar um algoritmo para fazer a verificação das duas figuras são iguais ou diferentes, vão ver que são diferentes as duas figuras, mas a olho nu não tem a menor diferença uma e outra, é quase impossível detectar, a não ser usando um programa específico para isso. Seria esse exemplo, espero que vocês tenham gostado. É uma técnica bem bacana, já foi utilizada também, eu não deixei o exemplo lá nos slides, mas já foi utilizada também para, usando essa coisa de letras maiúsculas e minúsculas, para fazer script, passar uns scripts dentro, mensagens codificadas que o antivírus não captura. Então eu passo, se usa um script, né, e os antivírus, os programas que estão verificando se existe um código malicioso, né, um código JavaScript malicioso, eles simplesmente passam batidos. Eles não conseguem fazer essa verificação em alguns momentos por conta de técnicas de esteganografia que são utilizadas. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.